Então o negócio começou assim. Eu cheguei aqui dia 10 de março de 52. Era um domingo. Cheguei aqui umas 10 horas da manhã. Então, eu não me instalei aqui em Cafelândia. Eu tinha um irmão que veio em novembro de 51 e mudou em Antagorda, ali onde é a vilazinha de Antagorda agora. Então, daí, quando foi março, eu vim para ajudar ele, e o falecido pai viria depois com a mudança. Então, como era tudo mato, precisava gente para ajudar, eu vim ajudar ele. Aí, chegamos ali, naquela época, aqui em Cafelândia tinha 4 casas. Tinha um boteco, falava boteco porque era um armazenzinho, mas só tinha cachaça e foguete, o mais necessário. Daí era do Manuel Bento Coelho. E do outro lado do rio tinha um baraco feito de palmito do Germano Alba, às esquerdas subindo, até tem uns pinheiros ainda plantados. Quando eu passo ali, sempre lembro, morava o Daniel Perboni, e do lado de cá do rio, às esquerdas, morava o João Starsky, que era o dono dessa área aqui onde tem o patrimônio, mas dono, quer dizer, dono da posse, né? Porque cada um tinha uma área muito grande e no fim não sobrou nada. E daí eu fui lá para a casa do meu irmão, e os domingos, então a gente não tinha o que fazer, ia na casa do vizinho, uma vez em casa, rezava o terço, depois pegava as espingardas e ia caçar, e caça tinha bastante. E aqui em Cafelândia a mesma coisa. Lá no Antagorda não tinha igreja, aqui não tinha igreja. Daí, uma sexta-feira, era mês de, eu acho que mês de maio, junho, por aí. Eu não lembro bem o mês. O meu irmão, uma sexta-feira, veio aqui no boteco do Mané Bento, veio a cavalo comprar alguma coisa que precisava. E daí ele chegou ali, o Mané Bento falou, olha, amanhã, que no outro dia era sábado, quem tiver boa vontade é para vir para limpar um lugar ali para o povo se reunir para rezar o terço os domingos, porque não tinha onde o povo se reunir. E daí o meu irmão chegou em casa e falou, olha, amanhã cedo nós vamos lá por Rio Caixão, porque nós vamos limpar um lugar para rezar o terço, daí a gente vai rezar o terço lá em Cafelândia no domingo. E tinha um vizinho que veio junto com o meu irmão no mês de novembro, que era na mesma mudança, que estava de João Foz, morava do lado. E tinha ele, o filho e um genro. O filho é o Cassimiro, até ele é meu concunhado hoje. E tinha o cunhado do Cassimiro e o pai, que era o João Foz. E daí o meu irmão foi lá e avisou eles, mas como esse João Foz é um sujeito muito católico, muito devoto, ele falou, nós vamos nós 3, vamos ele, o Cassimiro e o Valdemiro. Daí no outro dia cedo, levantando de madrugada, arrumei umas ferramentas, e daí o meu irmão falou, olha, eles falaram que é para levar enxada, foice e machado, porque era uma capoeira, bem ali onde é o trevo hoje. Não era mata, ali tinha uma parte que já tinha sido derrubada, esse João Starsky já tinha derrubado. Aí, então eu pensei, eu vou levar o machado, eu gostava de cortar de machado. Então o meu irmão trouxe enxada, eu trouxe foice, bem. Aí levantamos cedo, tomamos um café, nós tínhamos que passar na casa desse João Foz, do vizinho, lá encostadinho. Chegamos lá e ele já estava pronto. Aí, de 2 casas veio 5 para ajudar a limpar o pátio. E o total nós estávamos em 11, vê quanta gente tinha aqui em Cafelândia. Veio 5 de lá e 6 de Cafelândia. Aí chegamos ali cedo, todo mundo a pé. Naquele tempo nós íamos daqui a Cafelândia, 9 horas a pé, era que nem agora e ali em cima no centro. Ninguém, era gostoso andar a pé. Daí chegamos lá e já estava pronto. Escuro ainda. Aí chegamos ali, em frente ao boteco do Mané Bento, bem no trevo que desce para Iguaçuzinho, né? Ali à direita era o boteco. Então, em frente ao boteco já
de longe nós vimos que tinha gente, o sol estava mal e mal nascendo. Aí chegamos aí, daí estava o Manuel Bento, o Germano Aldo, Fioravante Mota, Daniel Pergono, o Aguilino Mota e o João Stavski, 11. Aí chegamos ali, o pessoal estava discutindo e tal, como é que ia fazer, como é que ia fazer, mas eles já tinham localizado o lugar. Então, tinha a estrada que descia da Campina e a estrada que vinha de Cascavel. Então, ali naquele triângulo ali, né, tinha uma capoeira meio alta. Aí eles falaram, olha, nós vamos limpar um quadro aqui. Eles até já tinham calculado o quadro, mais ou menos 50 por 50. Assim. Então, daí, comecei. Então, primeiro tinha que roçar, depois juntar, levar do lado, depois capinar, e depois, então, onde tinha os toquinhos, não toco grosso, toco fino, da capoeira, eu cortava dentro da terra com machado, porque nós ia ajoelhar no chão, né? Deixamos um terreno bem bonito. Daí comecei, todo mundo trabalhando. Quando já tinha uma boa parte limpa, eu não conhecia ninguém. O povo que estava ali eu não tinha visto nenhuma vez, era tudo gente estranha. E eu tinha 16 anos, porque no meu documento eu faço aniversário em julho, mas na realidade eu faço em março. Então dali eu ia passando perto do Fioravante Mota, ele tinha uma enxada. Daí ele parou e olhou para mim e falou, sabe, ele falou, nós estamos aqui limpando esse lugar e eu estou preocupado com alguma coisa. Eu falei, o quê? Ele falou, nós vamos rezar aqui no chão, aqui. Ele falou, não tem igreja, não tem santa, não tem cruz, não tem nada. Ele falou, nós temos que fincar pelo menos uma cruz aqui. Daí ele falou, mas cruz da onde? Que naquela época achar um pedacinho de madeira cerada, era tudo lascado, né? Daí ele falou, o problema é achar uma madeira para fazer a cruz. Mas eu, desde pequeno, o falecido pai era construtor, o que era de madeira ele fazia de tudo, fazia indústria, fazia casa, e eu desde pequeno sempre era curioso, ficava acompanhando, às vezes ajudar, segurar alguma coisa. Então eu tinha uma noção como é que se trabalhava. Eu nunca tinha feito aquele serviço de lavrar madeira, com machado, mas eu vi o falecido pai fazer. Daí eu falei para ele, bem, se o senhor quer, eu vou arrumar uma madeira para fazer uma cruz. Daí ele olhou para mim e falou, mas você é capaz? Eu falei, sou capaz sim. Eu falei, eu nunca fiz, mas eu vou fazer. Aí ele falou, bem, ele falou, então vai achar uma madeira. E do lado ali era tudo cercado de mato, né? Eu podia ter ido lá e derrubado uma vara lá, né, e trazer. Mas na minha época, era assim, para fincar uma madeira no chão tem que ser uma madeira resistente, não pode ser qualquer. E para cima assim tinha uma derrubada meia nova que tinha colhido milho, esse João Stratos que tinha colhido milho. Então estava assim, as canas de milho, aquela capoeira, e eu pensei, aqui eu vou achar uma madeira de cerne. Cerne quer dizer, a madeira apodreceu branco e sobrou o centro, que é o resistente da madeira. Então eu pensei, pode achar um angico, uma canjarana, um alecrim, uma guajuvira, né? Um óleo pardo, que é desse que eu fiz. Eu pensei, eu vou achar, em vez de ir no mato, aqui na derrubada é mais fácil, porque o que sobrou é bom. Daí eu subi para cima, assim, mais ou menos aonde é o Valdir Tropassol, por ali, assim, no meio daquela quiçaça, assim, de longe eu olhei e tinha um cedro. O branco tinha apodrecido e tinha sobrado, mas mesmo uma grossura assim, bem retinho. Eu pensei, puxa, mas que maravilha! Daí eu tinha o facão na cinta, peguei, limpei, bem, tá cheio de cipó. Limpei, calculei, aí eu fiquei calculando o comprimento, eu nunca tinha feito cruz. Aí eu calculei, tem que ter no mínimo uns 2,5 para cima, 1 metro mais ou menos cada praça. Aí eu calculei lá uns 4,5 metros, assim, né? E naquela época o cabo do machado era 1 metro. Né?
A gente, quando fazia o cabo, já fazia 1 metro, e no meio fazia uma marca. Se você queria cortar uma tora, no meio é meio metro e o cabo inteiro é 1 metro. Então, já levava o machado e 1 metro junto. Daí eu medi mais ou menos 4,5 metros, calculei. E daí eu não cortei, porque era comprido. Porque quando está mais firme é mais fácil de trabalhar. Daí eu esquadrejei dos 2 lados, daí tombei, aí cortei, era uma madeira seca, não era muito pesada, pus nas costas e levei lá onde o pessoal estava trabalhando. Levei inteiro. Daí cheguei lá, o pessoal já estava quase terminando de limpar o pátio. Daí, lá eu cortei a parte do braço, fez uma cavoca com machado, encaixei ali, e daí, mas daí não ficava firme. Daí mandemos um da nossa turma, e lá no boteco buscávamos 2 pregos para pregar. Preguei. Aí, enquanto isso, a turma já fizeram buraco, tinha uma cruz ali e tal, e já era meio-dia. Aí fomos embora a pé. Sem almoçar, sem nada, almoçar em casa. Daí, tudo combinado. No outro dia, vamos rezar o terço. Aí, no outro dia, já veio bastantinha gente rezar o terço. Então, o Fioravante Motter era o capelão, né, que dirigia o terço. Hoje se fala culto, mas naquela época era terço, não tinha culto. E daí, todo mundo ajoelhado ao redor da cruz, ali, careca era no sol, e com a devoção enorme, o povo era devoto naquela época, né, que nem hoje. Aí, rezava o terço, daí tinha o cercado e tal, e foi aumentando, né? Aí, porque aqui nessa região, quando começou a vir o povo, todo dia chegava gente, né? Vinha que nem formiga, Rio Grande, Santa Catarina, norte do Paraná, vinha. E foi aumentando, e foi aumentando. E de acordo que foi aumentando, o povo também foi aumentando ali. E daí no pé daquela cruz foi feito 2 casamentos. Até um dos noivos que casou, eu acho que ainda está vivo, a mulher morreu. E o outro, eu acho que o noivo morreu e a mulher sobrou. Acho que os 2, mais ou menos assim. E daí veio a primeira missa, anunciado por um padre de Cascavel, vinha rezar a missa. Mas daí era uma coisa grandiosa, né? Vinha o padre. Daí pegaram, encostaram uma mesa na cruz, aí botaram a toalha em cima, os vasos de flor, e daí, naquele tempo, o pessoal era muito devoto, tinha que confessar, né? E confessar ali no limpo, na terra limpa, na capoeira, não tinha jeito. Aí foi fincado 4 estacas, né, bem alta, mais ou menos assim, a largura de um lençol de cama, assim, né? E daí foi fechado com lençol, né, e uma parte foi amarrado no lençol, e uma parte ficou tipo de uma cortina, uma porta, né? E daí, aí o padre sentou lá no meio, lá numa cadeira, até parece que eu estou vendo a cadeira do padre. E daí o padre confessava. Então ficava oculto, não ficava na vista do povo. E daí todo mundo aí na fila esperando para confessar. Daí chegou a minha vez, e eu entrei lá. E eu nunca tinha visto um padre calçado de bota, né? Eu sempre vi os padres de sandália, sapato. E aquele padre veio a cavalo e ele veio com uma bota, ele usava uma batina branca, aí sobrava um tanto de cano da bota, uma bota preta, bem suja de lado, né? E daí o padre sentado e a gente ajoelhava do lado dele ali e acertava a ponta. Daí, eu de cabeça baixa assim, comecei a olhar naquela bota do padre, porque assim, a bota do padre está suja. Não é nada. É isso aí. Daí ali foi feito, teve a missa, depois teve a primeira festa. E dessa festa eu tenho foto. Só que o padre pediu para ampliar e até hoje eu acho que ele me consumiu. Eu tenho foto da primeira festa, lá embaixo. Daí com aquela festa foi angariada uma parte de dinheiro, o povo ajudou, aí foi feita a primeira igreja, a primeira capela. Então assim foi a história da primeira cruz.
Essa réplica surgiu desta forma. Quando a paróquia completou 49 anos de existência da paróquia, aí tinha missa sábado de noite e eu estava na missa, e daí fizeram uma apresentação de como começou a paróquia. E daí então envolveu muita gente, só que eu estava fora, eu não fui chamado para participar. E daí então, depois que o pessoal estava na igreja, então começou a entrar na porta, lá do fundo. Então, uns tinham a foto do padre Vitondo, que foi o primeiro pároco, depois, assim, os padres que foram pároco da paróquia, né? Cada pessoa tinha um quadro, uma foto de um padre. E depois trouxeram uns utensílios da época da cruz. Mas, na realidade, nada condizia com a realidade mesmo. Uns trouxeram um pedaço de lona velha, outros trouxeram umas ferramentas. As ferramentas ainda estavam dentro da realidade. E daí eu sentado lá dentro da igreja, eu fiquei olhando que o pessoal passar assim, eu estava perto do corredor, eu pensei, a coisa não foi bem assim. E me deu até um estado de indignação assim. Eu pensei, no ano que vem, quando a paróquia completar 50 anos, cinquentenário, eu vou mostrar como é que foi a realidade do começo da paróquia de Cafelândia. Daí eu pensei, eu vou fazer uma cruz da mesma madeira, do mesmo tamanho, vou fazer só com um machado, e depois vou chamar os que estão vivos ainda, porque da nossa turma daquele dia, hoje nós somos só em 3 vivos. Só está eu, o Germano Alves e o Casimiro, lá os outros já foram. Aí eu pensei, eu vou chamar os que estão vivos ainda, cada um com a ferramenta que tinha no dia, e eu vou trazer o machado e vou levar a cruz para mostrar para o pessoal como começou. E daí, acabou a missa, eu fui embora e fiquei pensando, onde é que eu vou achar essa madeira? Porque hoje é difícil, essa madeira está em extinção. E daí, para todo lado que eu gosto de pescar, eu ia pescar por aí afora, nos rios, nos matos, onde eu passava, eu olhava ver se via uma árvore dessa. E não conseguia. Daí eu tenho um sobrinho que trabalha com o Dr. Serra, com os outros assim. Daí eu falei para ele, ô sobrinho, o dia que tu encontrar uma madeira de óleo pardo, mais ou menos aí que dá uma cruz de 10 por 10 quadrados, 12 por 12, tu me avisa que eu vou falar com o dono da terra onde está essa madeira e eu pago o que ele quiser. Eu quero fazer uma cruz, mas de óleo pardo, igual a primeira que eu fiz. Daí, quando foi daí, ele passou lá e falou, ô tio, eu achei uma árvore lá em São José. Até no sítio que era deles, mas eles tinham mudado aqui em Cafelândia. Eu achei uma árvore igualzinha o tio pediu. Até eu derrubei, é um tronco seco. Ele falou, tá só o céu. Aí eu falei, tá bom, deixa lá. Mas era cedo ainda. Eu falei, a hora que, uns 2 meses antes da festa, daí nós vamos lá buscar essa árvore. Daí um dia eu fui lá em São José e foi lá, ele falou onde é que era. Ela, numa grota bem funda, ela sobrou em pé porque não tinha jeito de tirar quando era mato. Daí eu fui lá, olhei e digo, mas para tirar isso aqui está difícil, não tinha como. Aí eu vim ali na prefeitura, falei com o Ivan, se ele não mandava uma retroescavadeira, porque tinha que pegar ela de longe, né, com uma corda, erguer, para trazer, tirar fora do buraco lá. Daí o Ivan falou, não, a hora que você quiser, vem aqui e a máquina vai. Daí mais ou menos um mês antes do cinquentenário, daí eu vim ali na prefeitura, falei com o Ivan e ele mandou, o operador de máquina, fomos lá. E daí a pouco ele veio atrás com o Toyota. Daí nós tiramos ela lá da grota e pusemos em cima do Toyota da prefeitura e trouxemos lá em casa.
Mas eu não falei nada para ninguém que eu ia fazer isso, só na minha cabeça. Assim. Daí descarreguei ela lá em casa, daí eu pensei, eu antes de fazer essa cruz, eu tenho que ir lá falar com o padre. Que tal se eu faço essa cruz, daí o padre não aceita? Aí eu vim aí, falei com o padre, e tal, ele falou, não, pode fazer isso. Daí eu peguei e fiz, embaixo do arvoredo, lá em casa, na sombra, arquejei, preparei tudo, e daí no dia eu trouxe. Daí eu fiquei esperando, daí uns 2, 3 dias antes da festa, eu vim ali e falei, padre, a cruz está pronta, como é que vamos fazer? Ele falou, não se preocupe, eu tenho 12 pessoas encarregadas para organizar tudo, que era muita coisa a festa centenária. E eu fiquei esperando na véspera, de tarde não aparecia ninguém, já estava anoitecendo e não vinha ninguém. Aí eu peguei e chamei o meu sobrinho que morava perto, com a caminhonete, e trouxemos uma cruz aí na igreja. Aí chegamos ali, aí o padre estava ali, eu falei, daí padre, a cruz está ali, o que vamos fazer? Aí ele falou, olha, leva a cruz lá embaixo, no trevo, que lá os empregados da prefeitura já fizeram um buraco, nós vamos pôr ela provisória lá, e vamos rezar a missa lá, e depois nós viemos em procissão e trouxemos a cruz até na paróquia. Mas daí o tempo estava muito feio, para a chuva, e daí então só tiramos uma foto da cruz lá e tal, e daí puseram a cruz em cima do caminhão da prefeitura e trouxemos ela aí. Só que daí quando eu fiz essa cruz, a minha ideia foi assim, eu vou fazer essa cruz, e essa cruz eu vou falar com o encarregado lá da Casa da Cultura, para essa cruz ficar no museu, porque como é uma madeira de primeira, uma madeira existente, quando a paróquia completar 100 anos, a cruz ainda está aí para apresentar. Digo, eu não, mas algum parente meu, ou algum amigo meu, vai apresentar a cruz. Então essa foi a minha ideia de fazer essa cruz. E fiz igual a primeira.